Olá, bom dia, seja bem-vinda, sejam todas bem-vindas, mulheres. Eu sou a Fabiana Teles, tô mandando os aviõezinhos aqui, convidando as minhas seguidoras. Mulheres, sejam muito bem-vindas. Que delícia! Olá, Ariane, tudo bem? Seja bem-vinda! Eu coloquei um louvor para a gente começar aqui. Já é um louvor que eu estou escutando desde cedo. E é um louvor que fala, né, do Espírito Santo, da pastora Ludmila Ferber. Eu não conheço muitas coisas da vida dela, sei que ela está enfrentando várias dificuldades aí, né? Mas esse louvor do Espírito Santo é esse mover do Espírito que nós queremos na nossa vida. E estar conectada em amor é isso. É permitir que o Espírito Santo se mova. E é encontrar esse valor. A música fala, você tem valor. Porque o Espírito Santo se move em você. É incrível esse louvor. Muito bom. Eu já estava meditando nele a manhã toda. Mas hoje vou falar aqui com o meu público, esse público de mulheres, mulher cristã. Porque aqui no canal Gerando Mulheres, nós falamos com aquela mulher que quer ser feliz e realizada nas 7 áreas da vida. Aquela mulher que... Bem-vinda, Carol! Aquela mulher que quer estar conectada verdadeiramente com Deus. Então, hoje eu enchi de coraçõezinhos aí na tela, esse filtro de corações, para falar dessa conexão em amor, para estarmos conectadas em amor. Então aqui, mulherada, vocês vão conhecer um pouquinho do que a gente tem para falar hoje sobre relacionamentos. Porque o tema da live é Conectadas em Amor. E conectado, conexão, né? Quando você conecta, vamos dar o exemplo mais básico da vida, né? Conectar o celular na tomada para carregar. Quem que não faz isso todo dia, o tempo todo, tem que estar lá conectando? É uma troca, né, de energia. Aquela energia da luz, da conexão, você conecta o celular ali e ele carrega a bateria e aí ele vai te permitir fazer os seus contatos, ouvir as suas mensagens que você tem que ouvir. Então é uma conexão que acontece ali, uma troca. Mas nós vamos falar de conexões em amor, de relacionamentos. Então sejam muito bem-vindas. Mandem aviõezinhos, muitos aviõezinhos aí para suas conexões. Para você também estar aí falando, ouvindo, interagindo, se conectando, trocando energias com pessoas conectadas verdadeiramente com Deus e entre si nos seus relacionamentos, amém? Então vamos orar. Eu agradeço a Ti, meu Pai querido, Deus Todo-Poderoso, louvado seja o Seu nome neste dia, tudo é para a Sua honra e glória, Senhor. Obrigada, Senhor, porque tudo aquilo que o Senhor vem fazendo em mim, transformando em mim, Senhor, o Senhor tem me capacitado, Senhor, para conduzir, trazer para as mulheres aqui do canal, da página Gerando Mulheres, Pai. Obrigada, Senhor, porque eu posso ser esse veículo, Senhor, de transmissão. Eu posso receber de Ti, Senhor, e o Senhor tem me capacitado cada vez mais para transmitir para as mulheres, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, porque um dia eu disse, eis-me aqui. E o Senhor vem me capacitando, o Senhor vem me dando do Teu poder, Senhor,
para estar aqui conectada, para estar aqui falando para essas mulheres, Pai. Obrigada, Senhor, que tudo é para sua honra e glória, Pai. Obrigada por o Senhor coloca as coisas no meu coração, Senhor. Obrigada, Senhor, porque eu posso dar daquilo que eu recebo de Ti com amor. Obrigada, Deus, Pai, Filho, Jesus e Espírito Santo, essa trindade perfeita na qual nós fomos formadas. Obrigada por esse tempo, Senhor. Fala através de mim agora, Pai. Agradeço em nome do Senhor Jesus. Bom dia, benção, mãe, que delícia, mãe, tô com saudade. Eliane, que bom que você tá aí, Eliane, bem-vindas, mulheres, nós, oramos aqui e hoje nós vamos falar sobre relacionamentos. Eu ainda não fiz o post dessa semana, mas já vou colocar lá daqui a pouco, depois que terminar a live eu coloco uma postagem sobre a área, entre as 7 áreas da vida, que são espiritual, mental, emocional, relacionamentos, profissional, financeira e na área da saúde. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre relacionamentos, a área social, que diz respeito aos nossos relacionamentos, tá bom? Sejam muito bem-vindas. Então, com base no que nós vamos falar hoje, estarmos conectadas em amor tem a ver com relacionamento. E como nós viemos numa série de lives e conteúdos sobre pensar bem, sobre entender a forma como nós pensamos, por que nós pensamos o que pensamos. Então, mulheres, bem-vinda, Cláudia, que bom que você está aí. Então, vamos pensar bem, Vamos pensar bem. E o que é pensar bem? É pensar como está escrito lá em Coríntios. Vamos achar aqui. Lá em 2 Coríntios 10, está escrito assim. 2 Coríntios 10, 5 diz assim: derrubamos, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, mulheres, essa base de entendimento aqui, onde Paulo está falando ali para o povo, de Coríntios. Vamos fazer o seguinte, ele diz um pouco antes ali, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus. Então, nós temos armas poderosas em Deus, mas para isso, para nós, essas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, quebrar barreiras. E aí, para isso, a gente precisa fazer o quê? Destruir qualquer argumento, pretensão humana que se levanta contra o conhecimento de Deus. E aí a gente vai pensar como? Pensar como Deus. É isso que nós temos falado aqui. Porque no nosso entendimento humano é muito pequeno. Agora, quando nós pensamos como Deus pensa, nós temos a mente de Cristo, está escrito aqui na palavra. Então, se você está pensando bem, então vamos trazer esse pensamento, esse modo correto de pensar, esse modo cativo, pensar como Deus pensa, como Cristo pensa, para os nossos relacionamentos, trazer isso para as nossas conexões, para as nossas relações. Como você se relaciona? É a pergunta que eu tenho para vocês, mulheres incríveis que estão assistindo essa live nesta manhã de segunda-feira. Que delícia, que dia lindo! Olha quantos coraçõezinhos, eu tô amando isso! Que delícia! Vamos então pensar como são os nossos relacionamentos. Como você se relaciona com Deus? Olha só, nós fomos feitas à imagem e semelhança de Deus. Se a gente for pensar que a nossa primeira conexão, ela foi feita em amor.
Porque nós temos o espermatozoide do pai, do nosso pai daqui da Terra, o óvulo da mãe, essa junção, essa conexão foi a primeira conexão, tá? Esta conexão, Deus nos formou no ventre da nossa mãe, está escrito em Salmo 139, 14. Ele nos teceu, então nós temos aqui o espermatozoide, temos aqui o óvulo e houve essa conexão perfeita. Deus permitiu e ele nos teceu. Essa foi a nossa essência, essa é a nossa primeira conexão, aquela que Deus fez. Então, pense bem, como você se relaciona com seu Criador, né? Como você se relaciona? Sejam bem-vindas, mulheres. Como você se relaciona com Deus? Aquele que te formou, aquele que teceu você, cada pedacinho seu lá no ventre da sua mãe. Essa é a nossa primeira conexão. Tudo bem, Elis? Que bom que você está aí. Seja bem-vinda, Amanda, bem-vindas. Vocês entendem? Conseguem conceber, né, isso dentro de vocês? Olha que delícia imaginar que nós somos criadas por um Deus, que ele permitiu essa junção do espermatozoide com o óvulo e ele foi nos formando lá. Ele foi fazendo essas conexões dentro da nossa mãe. E aí vamos trazer então para a nossa realidade material. Quando nós fomos formadas lá no ventre da nossa mãe, absorvendo aquele alimento, depois de um determinado tempo da gestação, a gente começa a absorver o alimento do próprio organismo da nossa mãe. E essa é uma relação, é uma troca. Isso começa a acontecer lá dentro do ventre. Aí eu pergunto para vocês, porque aqui a gente pensa bem, somos mulheres que pensamos bem, sabemos pensar naquilo que nós estamos pensando, tá bom? Mulheres aqui pensam porque estão pensando e pensando nos relacionamentos ali com pessoas, como você se relaciona com seus pais, como você se relaciona com seus parentes, pense bem, com filhos, como tem sido seus relacionamentos entre os amigos, com as amizades, como você se relaciona com uma pessoa de autoridade, né? Eu pergunto aqui assim também no nosso relacionamento com Deus, como que você se relaciona com Deus? Como um Deus carrasco? Como um Deus que se você não fizer a oração do dia, o devocional do dia, esse Deus vai te castigar e você vai ter complicações, tudo vai dar errado para você? Com culpa porque hoje você não fez o teu devocional, ou então com arrependimento porque você não foi no culto ontem? Como é essa relação? É uma relação de cobrança? Né? Pense bem. Eu tô trazendo essas coisas para você pensar e você vai responder. Se quiser, coloca aqui nos comentários, fica à vontade, mas você pode responder para você mesma. Como são as minhas relações com os meus pais? São relacionamentos onde eu tenho que, eu não posso, ou então, por exemplo, eu preciso fazer, tem peso nas relações? Ou você tem relações conectadas, você está conectada em amor com as pessoas às quais você se relaciona? É relacionamento de ciúme? É relacionamento de cobrança? Somos livres, isso mesmo, Elis. Mas como que é ser livre na prática, né? Vamos pensar isso, porque a gente fala muito, eu estava conversando com meu marido esses dias, e a gente fala muito, eu sou livre, eu gosto de viver essa liberdade cristã, mas na prática, como que é isso? Porque quando, trazendo para as relações, se eu tenho ciúmes de um relacionamento, se eu tenho medo de ser quem eu sou naquela relação, eu não estou conectada em amor.
eu estou conectada no medo, e o medo, ele tá fora, é algo que vem para dentro, e eu não posso permitir isso. Eu tenho que trazer de dentro a minha essência, quem eu sou verdadeiramente, para viver, né? Então, como que aí eu pergunto assim, como eu me relaciono comigo mesma? Eu encaro as minhas verdades, eu consigo me olhar e falar, eu sou assim, eu preciso melhorar nisso, ou eu preciso melhorar naquilo, e olhar para mim com amor também, e me conectar comigo mesma, me conectar com as minhas dores, com os meus sentimentos, me entender, né? Então aqui pense bem, como você se relaciona? Então, com Deus, consigo mesma e com as pessoas à sua volta. Isso mesmo. E aí, vamos lá. Pensando bem, então, o objetivo dos nossos relacionamentos. Vamos, então, entender ali quais são os objetivos dos nossos relacionamentos. Viver relacionamentos saudáveis. Concordam? Né? O que vocês acham? Qual é o objetivo das relações? Relações saudáveis, né? Que seria relações saudáveis? Relações que vão me levar para o meu propósito. Ter relacionamentos saudáveis são relações que eu vou fazer com pessoas, conexões que eu vou ter com pessoas que vão me levar a um caminho do meu propósito, do cumprimento do meu propósito. Como isso? Sendo eu mesma, sendo quem eu nasci para ser. O tempo que eu vou investir nessa relação, a energia que eu vou investir nessas relações, a minha criatividade. Eu fui criada pelo Deus Criador do universo, então eu vou me conectar com pessoas onde eu posso ser livre e usar a minha criatividade. Eu posso ser livre e trocar essa energia de uma forma prática e não travada. Entenda? Nós somos livres quando nós podemos ser quem nós somos sem medo, expressar nossas vontades, nossos sentimentos, nossos pensamentos nas relações, sem se preocupar com o julgamento do outro, na contrapartida do outro. Eu sou eu, você é você. Isso é lindo, né? Depois da mentoria, começou a olhar nos seus relacionamentos com outros olhos, sem véu. Que lindo, Eliane, que lindo. E nós nem falamos tanto de relacionamento, né? Que gostoso, Eliane. A Eliane, gente, ela é minha amiga do curso Empreendedora Praticante, que nós fizemos com a Ellen. E quando eu lancei o meu workshop e Espiritualidade Ativada, a Eliane também é aluna, está participando, fazendo o Espiritualidade Ativada. Tem várias alunas aqui, a Carol, que delícia. Já tenho a Amanda, que vai entrar na turma de janeiro. Que delícia. Quem quiser saber mais sobre o workshop Espiritualidade Ativada, na bio do meu Instagram tem um link com o WhatsApp do grupo Espiritualidade Ativada. Vem participar do grupo, vem conhecer um pouquinho das nossas conversas ali no grupo, das nossas trocas, e quem sabe você entra para a turma ano que vem, né, do workshop Espiritualidade Ativada, que esse ano já encerrou as turmas, tá? Nós estamos fazendo aí uma conclusão bem gostosa agora, de uma turma que, inclusive, né, a Eliane deu aí o testemunho, disse que mudou o seu olhar, tirou o véu, e em nome do Senhor Jesus, Eliane, hoje nós vamos tirar mais ainda os nossos véus, né? Mentiras nas quais a gente andava acreditando, nós vamos conseguir tirar, revelar aí através o conteúdo que a gente tem até o final dessa live. Então, nós estávamos ali falando sobre sermos nós mesmas. Veja, ter relacionamento saudável, mulheres, eu tenho aqui uma base bíblica para isso. E é a palavra
de João, que está no livro de João 15:16. Olha aqui que revelação mais incrível. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Jesus está dizendo: vocês não me escolheram, mas eu as escolhi. E ali diz assim: eu as escolhi para vocês irem e darem fruto que permaneça, um fruto que permaneça. Então, Jesus nos escolheu para nós termos relacionamentos consistentes, bons relacionamentos, correto? Ó, vocês não me escolheram, mas eu as escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. O que esse versículo aqui eu trago ele como base para essa nossa conversa deliciosa? Porque Jesus nos escolheu, tá? Então, nós, imagem e semelhança de Deus, temos um Jesus que morreu na cruz por nós, que nos escolheu em amor, ele nos amou primeiro. Eu, nos meus relacionamentos, posso escolher, porque Jesus escolheu. E quando eu decido, quando eu escolho você, pensem bem, se posicionem assim: eu escolho os meus relacionamentos. Eu não sou escolhida, eu escolho me relacionar com você. Quando eu escolho, eu posso ser eu mesma em amor. Vocês já vão entender mais pra frente isso. A base dos relacionamentos é você escolher. A base dessa conexão em amor é você fazer igual Jesus fez. Jesus me escolheu. Mesmo eu sendo chata, exigente, mesmo eu sendo... Às vezes eu não escolho ele, mesmo eu com os meus defeitinhos. Jesus me escolheu. E ele me ama. E assim é com você. Jesus escolheu você. Ele te amou primeiro. E aí, essa é a base de toda a relação. E quando nós... Agora vamos para a parte prática, mulheres. Quando nós, aqui na Terra, né, no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso relacionamento, lá como eu falei, como você se relaciona com Deus, com as pessoas, com você mesma. Quando nós entendemos que nós escolhemos os nossos relacionamentos, que eu escolho você, quando nós entendemos, os relacionamentos eles passam a ser mais duradouros. Os relacionamentos, eles vão ser relacionamentos com mais intimidade. Serão relações muito mais gostosas de cultivar. São relações... nós já falamos disso, nós somos responsáveis por nossas escolhas. Então, quando eu escolho você numa relação, eu sou uma pessoa poderosa. E aí, eu sou poderosa pela minha escolha. Quando você toma a decisão de escolher, assim como Jesus fez, Jesus é o nome sobre todo nome, é um nome que tem poder. Jesus, em todo o poder dele, em todo o senhorio dele, que é esse cargo mais alto que ele tem, ele nos escolheu. E aí eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu tenho a mente de Cristo. E aí eu também me coloco nessa posição. Eu escolho me conectar com você. Então, eu sou uma pessoa poderosa, assim como Deus, Jesus, eu tenho todo o poder. E o que é uma pessoa poderosa? Aí vamos lá de novo, trazendo 2 Coríntios 10:5. Levo todo o pensamento cativo. Então vamos pensar aqui. Pense bem. Como você pensa que é uma pessoa poderosa? Vou contar uma coisa para vocês.
quando eu comecei a entender esse conteúdo, eu pensava assim, nossa, eu tenho que ser uma pessoa poderosa. E aí, o que a minha mente, antes de eu trazer cativo o pensamento à obediência de Cristo, o que a minha mente entendia que era uma pessoa poderosa? Eu vou falar para vocês, vocês vão dar risada agora. Para mim, uma mulher poderosa era uma mulher com salto alto, pisando forte, assim, ó. Dá pra escutar meus passos, minhas pisadas? Toque, 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 toque. Com um olhar arrogante. Uma mulher poderosa. Essa era a minha mentalidade de uma pessoa poderosa. E que esnoba os outros. Que olha assim por cima. Essa era a minha mentalidade. Quando eu pensei, nossa, eu tenho que ser poderosa, eu escolho as pessoas a dedo. Eu vou escolher a dedo, eu sou poderosa. Gente, não é isso. Isso era o que eu pensava antes. Então, por isso que você tem que trazer cativo o pensamento à obediência de Cristo e pensar ali, tá, eu vou ser uma pessoa poderosa, eu vou fazer escolhas poderosas. Quando eu faço escolhas poderosas, eu sou uma pessoa poderosa. E o que é isso? O que é ser uma pessoa? Poder, né? Escolher de forma poderosa. Como é uma pessoa poderosa? Uma pessoa poderosa, ela controla a si mesma. Ela não vai querer controlar os outros, né? Uma pessoa poderosa, ela vai criar um ambiente respeitável, ela não precisa entrar, como eu falei agora há pouco, que eu entendia que era uma pessoa poderosa, aquela pessoa, eu entendia que era uma pessoa com olhar, né, altivo, com salto alto, pisando em cima de todo mundo, humilhando. Isso aí não é poder. Isso representa toda a fraqueza e insegurança que essa pessoa tem, porque ela não se sustenta caminhando. Hoje, o que eu entendo que é uma pessoa poderosa? Uma pessoa poderosa hoje é uma pessoa que ela muda o ambiente onde ela está, ela transforma aquele ambiente. Ela pode chegar descalça no ambiente e olhar para todo mundo, olhar nos olhos das pessoas e escolher cada uma das pessoas que ela vai se relacionar e se relacionar com amor e ser ela mesma. Entende? Ser você mesma, com amor. Não se preocupar com o que os outros vão pensar ali. Entende? Não se preocupar com a roupa que os outros estão vestindo. Olhar para a pessoa. Né? Uma pessoa poderosa, ela não vai se relacionar, eu vou explicar para vocês daqui a pouco a dinâmica da triangulação. Ela vai se relacionar porque ela escolheu. E não tem problema ela escolher e ela fazer como Jesus fez. Porque Jesus escolheu nos amar como nós somos, nas nossas falhas, nas nossas fraquezas, nas nossas forças, nas nossas atitudes. Ele ama a gente do jeitinho que a gente é. Como nós fomos formadas. E às vezes até nas nossas escolhas erradas, Jesus nos ama e Ele nos perdoa. E é assim que nós fazemos as nossas escolhas. Então, um ponto bem importante aqui, mulheres, quando nós escolhemos, entendemos na nossa cabeça, na nossa mente, a nossa percepção de pessoa poderosa, que sabe fazer as nossas escolhas, que é como Jesus, que tem todo o poder e que escolhe, que nos amou primeiro, escolheu primeiro, nós sabemos dizer sim. Olha aqui, presta atenção, linda, nisso. Nós sabemos dizer sim, mas nós também sabemos dizer não. E não ficamos menos poderosas por isso. Quando nós dizemos não, uma coisa eu aprendi com a minha mentora, né, Eliane, que tá aí ainda, Eliane, nós aprendemos que não é uma frase completa. Quando nós não sabemos dizer não,
o que acontece? Nós ficamos justificando. Não, eu não posso porque sabe que eu tenho que isso, aquilo. Você não é poderosa quando você não sabe dizer não. Uma pessoa poderosa, ela sabe simplesmente falar não. Não. Por que não? Porque eu não posso, porque eu não quero. Entende? Porque não quero. E tá tudo bem quando você se posiciona dizendo não, porque você escolheu ser poderosa. O não para os outros é o sim para nós. Também. E às vezes é importante, né, quando você entende lá no começo que eu estava falando, quando você entende como você se relaciona com você mesma. Você se relaciona com base no medo ou no amor? Se você não consegue dizer não, que é uma frase completa, se posicionando como uma pessoa poderosa, você tá dizendo o teu sim, né? Vou pegar a tua frase, é o contrário, Eliane. O teu sim por os outros é o não para você. E aí mostra como você está se relacionando com você mesma. O que você não está... Você está dizendo não para você, né? E às vezes, então, quando você está dizendo um não para você, significa que esse sim que você deu para o outro não está sendo saudável. O relacionamento não está sendo saudável. E nós estamos falando aqui de ter conexões, de estar conectada em amor. E quando você está conectada em amor, você tem relacionamentos saudáveis. E relacionamento saudável é saber se posicionar. É saber dizer sim, sem ser abusada. É saber dizer não, sem ficar com culpa. E como que é isso na prática, mulheres? Vamos lá, vamos aprender. Vamos lá. Quem tem problema aí com dizer não? Me manda uma mensagem aí. Fala alguma coisa. Diz assim, quem tem problema em dizer não? Quem tem dificuldade em dizer não quando alguém pede alguma coisa pra você? Fala pra mim. Comentem aí. Bom, a questão de ser poderosa, de fazer escolhas poderosas, então, é o lado saudável das relações. Porque você sabe se posicionar, você sabe modificar o ambiente, você sabe dizer sim, sabe dizer não, você sabe o que quer. Olha só, Amanda, você também tem isso, Amanda? Você acha que você tem que ser sempre boazinha, Amanda, para ser aceita? Eu tô falando isso para você porque eu achava isso. Eu achava que eu sempre, principalmente quando eu me converti, eu achava que eu tinha que ser um amorzinho. Gente, quando eu entendi que eu posso dizer não e que eu tenho liberdade para ser eu mesma, isso é liberdade, Elis. Você tá aí, Elis. Isso é liberdade. Quando eu posso ser eu mesma. Quando eu não preciso ser boazinha, porque eu penso que sendo boazinha você aceita. Gente, olha a base dessa live, João 15:16. Ele nos escolheu. E aí você entende isso? Ele nos escolheu. Jesus, ele falou ali, vocês não me escolheram, eu as escolhi. E aí quando você entende que você foi escolhida por Jesus, você também se posiciona como ele. E você passa a escolher também. E aí você não precisa dizer não. Vamos entender, Amanda, Cláudia, mãe, Edith, vamos entender. Por que vocês têm dificuldade de dizer não? Se é porque... eu vou explicar a dinâmica da triangulação para vocês agora. Porque aí vocês vão entender isso, tá? Vem comigo nesse pensamento. Porque quando eu sou poderosa, quando eu escolho, assim como Jesus me escolheu, Jesus escolheu você, e eu me posiciono e eu escolho também, assim como ele fez, porque eu sou imagem e semelhança, né? Eu posso ser eu mesma e você pode ser você mesma. E como que é isso?
quando vamos para o lado doente, para o lado patológico da coisa. Relações doentes, relações fracas, elas são relações fundamentadas no medo. Não são relações fundamentadas no amor. Porque o amor, ele escolhe e ele te faz uma pessoa poderosa. Porque você sabe que você está fazendo escolhas em amor, escolhas assertivas, verdadeiras, escolhas que são suas mesmas e não você não está sendo manipulada pelos outros, né? Ó, receio de magoar os outros, por isso não consigo dizer não. Quando você tem medo de magoar a pessoa, é porque você ainda precisa se sentir aceita. Aceita esse amor. Aceita esse amor, Jesus te escolheu. Receba esse amor. Você não precisa de aprovação de ninguém. Você não precisa ter medo de magoar os outros. Você vai magoar, sabe quando? Quando você não for você. Sabe por quê? A gente não sustenta por muito tempo ser sempre boazinha. E aí aquilo vai trazendo doença para nós. Porque você é boa. A tua natureza é boa. Entende? A tua natureza é bondade. Brota de você, manifesta de você a bondade. Mas o ser bom, ele é ser bom com você mesma primeiro. Quando você não está sendo você não está sendo boa com você. E daí você não vai ser boa com o outro. Vai ser um fingimento. Né? Não estou falando assim, não vai ser verdadeiro, natural, não vai ser a tua natureza. Tua natureza divina, não vai ser. Entende? Vamos lá. Vamos entender a dinâmica da triangulação. Existe um modelo que todo esse conteúdo dessas dinâmicas, né? Eu trago do livro Mantenha Seu Amor Aceso, que é o do pastor Danny Silk. Ele explica sobre a dinâmica da triangulação. Quando eu não sou eu, não vivo em amor, não entendo quem eu sou em Jesus, eu não entendo que ele me escolheu primeiro, eu não entendo que eu sou uma pessoa poderosa. Quando eu estou no lado patológico da coisa, eu vou viver uma dinâmica, eu vou viver com base no medo. Medo de perder, medo de sofrer, de sentir dor, medo da morte, medo do abandono. Essa é uma relação fraca, uma relação doente. Aí todo esse medo, ele vai me trazer uma dinâmica de controle e manipulação. O medo me coloca numa dinâmica de controle e manipulação. E aí é o meu falso eu. Porque a raiz do medo não é a raiz do amor. E é o falso eu. Vocês entendem isso? O medo, a raiz do medo, ela não vai gerar o meu verdadeiro eu. Ela não vai fazer eu manifestar o meu verdadeiro eu. A raiz do medo, ela vai fazer um falso eu. E aí, eu vou tratar as pessoas na base do controle e da manipulação. E daí, quando você pensa que você está sendo boazinha, porque você tem medo de magoar os outros, você está manipulando uma relação. Não está sendo verdadeira. Entende? Você, né? Entende isso, né? Olha só que interessante. Quando você está se relacionando com as pessoas, né, nesse lado doentio, nesse lado do medo, com essa raiz do medo, com esse falso eu, quando você é escolhida, não escolheu, você está ali porque você foi escolhida, você começa a consumir, você começa a ter uma relação como consumidora. Isso não é bom. Por quê? Porque é uma relação onde você vai consumir a alegria dos outros e não da sua própria alegria. Você vai dividir aquela alegria, você vai pegar migalhas. Sabe? Migalhas. E você não nasceu para migalhas, você nasceu para abundância. Quando você se relaciona como consumidor, você vai
consumir do amor do outro e não daquele amor que brota de você, que é o fruto do Espírito Santo. Você vai viver, é como eu falei, viver de migalhas. E aí vem o quê? Com esse relacionamento de consumo, de consumidor, onde você não escolheu, você é escolhida e você se relaciona ali com base no medo, com base no amor, com base na manipulação, com base no controle. Você vai viver com ansiedade, você vai viver com culpa, ou projetando culpa em alguém, ou se sentindo culpada. Você vai sobreviver, você vai viver em inseguranças. Então, vamos entender, é um jogo de poder, mas na verdade não tem poder nenhum aí. Porque tem medo, tem dor, tem desconfiança, tem punição, tem infelicidade. Essa dinâmica, eu chamo assim, né, como ele chama, o autor do livro, Dani Silk, chama, a dinâmica da triangulação. Você se relaciona, então imagine um triângulo. Aqui tem as duas pontas, né, o triângulo. Tem uma ponta aqui do triângulo, outra ponta e outra ponta lá em cima. Aqui eu tenho o Salvador. Aqui em cima eu tenho, tanto faz os lados, tá? Eu tenho o mau caráter e aqui na outra ponta do triângulo eu tenho a vítima. Quando eu me relaciono como vítima, eu vou encontrar provavelmente um salvador. E aí esse salvador, por que ele é salvador? Porque ele precisa ser aceito. Então ele vai fazer de tudo para ajudar aquele que é vítima. Ou então aquele que é mau caráter, ele vai se aproveitar do vítima e do salvador. E aí é uma dinâmica doentia. Não é saudável. Quando eu escolho, assim como Jesus escolheu me amar primeiro. E quando eu me coloco como Jesus, como poder de escolher, eu vou formar aquele ambiente em amor, vou ser eu mesma. Agora, quando eu vivo nessa relação doentia, que eu não consigo ser eu, que as minhas relações são com base no medo, na insegurança, na dor, na desconfiança, eu vou querer manipular. Eu sou vítima, eu sou coitadinha, então eu preciso dizer sim para tudo, para eu ser aceita. E aí, eu vou viver como vítima. E aí, quais pessoas vão se aproximar de mim? Consumidores. O salvador, que precisa de uma pessoa que é vítima, para aquele salvador, ele precisa se sentir poderoso, manipulando a vítima. Entende isso? Aí, o mau caráter, ele precisa, para ele conseguir as coisas, ele também precisa controlar o outro. Ele precisa controlar. E aí, essas relações, elas se tornam doentias. E não foi para isso que você foi formada. Não foi para isso, para esse tipo de relacionamento que você foi criada. Nós fomos criadas para viver em amor, na prática das coisas boas, muito profundo mesmo, Eliane. Agora, aí é um jogo de poder. Vira um jogo de poder, manipulação, controle. Isso não é saudável. Você vai fazer isso porque, né? Vamos tentar dar um exemplo do salvador e um relacionamento de vítima. Como que a gente poderia, que exemplo que a gente poderia dar? Eu acho que eu posso dar até meu exemplo mesmo, né? Quando eu me posiciono como vítima, eu sei qual exemplo que eu vou dar. Eu me posiciono como salvadora, tá? Eu vou me posicionar como salvadora. E aí, eu vou lá e começo a resolver os problemas de todo mundo. Eu resolvo o problema da minha mãe, eu resolvo o problema da minha cunhada, eu resolvo o problema da minha irmã, eu resolvo o problema do meu vizinho, da outra vizinha, e aí eu sou a salvadora da pátria. E aí, eu sou um amor, eu sou boazinha, todo mundo gosta de mim. Vocês estão vendo as migalhas que eu começo a receber? Só que é um peso tão grande quando eu me coloco como salvador e eu vou lá e fico me metendo no problema de todo mundo, resolvendo as coisas para todo mundo. Começa a vir um peso, É diferente agora quando eu me relaciono como poderosa.
quando eu me relaciono com uma pessoa poderosa, com a vítima, eu vou pegar essa vítima e vou conversar com essa vítima, eu vou fazer perguntas inteligentes para ela sair daquele papel de vítima. Então, eu sou poderosa, eu escolhi te ajudar. Não é que eu vou me afastar, entende? Eu não vou me afastar da minha vizinha, da minha mãe, da minha irmã com problema, do meu, né, do meu marido. Eu não vou. Eu vou me relacionar com essas pessoas de forma poderosa, em amor. Como? Eu vou lá dar atenção para minha mãe. E eu vou falar assim, mãe, essa semana tá bem corrido, já tô falando aqui, ó. Mãe, eu amo a senhora tanto. Essa semana tá bem corrido, eu não vou conseguir almoçar com a senhora essa semana, mãe. Mas eu me posiciono, eu digo não em amor para ela e pronto, né? E ela vai me entender, porque a gente já tem essa relação, né? Eu me coloco como uma pessoa poderosa. Agora, eu não vou me descabelar e falar assim, ai, mãe, eu tenho que ir na minha mãe. Não é uma relação saudável, né? É uma relação de cobrança, porque se eu não for, minha mãe vai ficar braba. E daí é uma relação de cobrança, é uma relação de manipulação. Ela me manipula para eu ir lá, né? Não é assim, não é saudável isso, né? Ou então, quando eu vou lá e resolvo os problemas de todas minhas amigas. Eu resolvo o problema delas, eu ajudo, eu falo e tal. Mas aquilo tá me prejudicando. Então, eu tenho que me posicionar como uma pessoa poderosa, porque daí eu fico lá, o meu ouvido vira um pinico de reclamação das amigas cheias de problema. Não é que eu não vou ajudar as amigas com problemas. É claro que eu vou ajudar, mas eu vou ajudar como uma pessoa poderosa. Eu vou chegar lá e eu vou falar para ela assim, mas escuta, o que você está fazendo para mudar essa situação? Né? Para a pessoa sair da posição de vítima. Entende? E aí tem muito mais coisas pra frente, né? É um conteúdo bem amplo, mas o que é importante primeiro a gente entender? Que como pensar bem, né? Então vamos caminhando aqui para entender, porque nós precisamos fazer uma oração no final aqui, então fiquem aí para orar, mulheres. Primeiro lá nós precisamos entender. Pensar bem, como são os nossos relacionamentos, como você se relaciona. Você se relaciona com as pessoas, com Deus e com você mesma. Quais são os objetivos dos nossos relacionamentos? É ter relacionamentos saudáveis, conexões em amor, que é o nome dessa live. Quando nós estamos nos posicionando da forma como nós fomos, como Jesus nos escolheu, como nós fomos formadas. Ele nos escolheu primeiro, Ele nos escolheu nos amar. Quando nós nos posicionamos como Ele, também escolhendo, sendo poderosas, fazendo nossas escolhas, nós temos relações saudáveis. Agora, quando nós vamos para o lado do medo, da raiz do medo, do falso eu não sou eu mesma, nós vamos nos relacionar de forma doentia, naquela triangulação. Só que no final das contas, o Salvador, ele não salva nem ele mesmo, porque ele precisa, ele manipula com o poder dele, que ele pensa que ele tem um poder para ajudar. O mau caráter, ele manipula os outros também, porque ele precisa ser aceito. O vítima, aquele que se posiciona como vítima, sempre como coitadinho, nunca se posiciona com poder, sempre vai ficar com migalhas, né? E não foi para esse formato que nós fomos criadas, né, mulheres? Então, precisa acontecer o quê? E aí, qual é a outra base bíblica que eu trago para nós? Romanos 12:2. É o arrependimento. Arrependam-se. João Batista pregou. Arrependam-se. O que significa arrependimento? Mudança de mentalidade. Vira a chave, tá? A chave, pega essa chave, muda, vira essa mentalidade. Muda essa mentalidade e comece a identificar quais mentiras você tem acreditado.
Quais historinhas você está contando ao longo da sua vida para você mesma? Porque mudança de mentalidade é mudar a mente, se arrepender daquele formato. Puxa, eu agia como vítima. Eu sempre agi muito como vítima. Eu era coitadinha, me sentia como coitadinha. Quando eu chegava nos ambientes, eu sempre me colocava como... Ai, meu marido isso, ou aquilo, ou ai, minha mãe, ai, sabe? Ai, meu filho, ai, eu sou separada. Eu tinha essa questão de me colocar como vítima. E aí, o que sobrava pra mim nas relações? Relacionamentos, ou eu me relacionava com o Salvador, que queria salvar a minha vida, mas que ele também estava ali recebendo migalhas de uma pessoa que era vítima, porque o que uma vítima vai dar para um Salvador na relação de troca? Né? Vamos pensar assim, a conta de luz. A gente liga eu dei o exemplo no começo da live. Para conectar o celular, para carregar a bateria, a gente precisa ligar na tomada. Conectou na tomada, mas para o celular carregar, precisa ter luz. Então, a conta de luz precisava ter sido paga. Então, se eu paguei a conta de luz, eu vou conectar o celular na tomada e ele vai carregar. E aí, o celular carregado vai me dar possibilidade de fazer a live com vocês, né? Então, olha que troca incrível. A energia foi paga, dá energia para o celular, que também me dá a possibilidade de conectar. Então, é uma troca. As relações são isso. Se eu não pago a conta de luz, não tem energia para o celular não funciona, eu não posso estar aqui falando com vocês. Os relacionamentos poderosos e saudáveis são assim. Não tem como eu burlar o sistema, eu não pagar a conta de luz e ter a carga no celular e ter essa energia de volta. Então, o relacionamento doente é só sugação, aquilo não é saudável, não faz bem. Então, quando nós mudamos a nossa mentalidade para nos arrependermos, entendermos que nós fomos criadas em amor, que nós podemos escolher, que nós podemos ter escolhas poderosas, sermos poderosas, mudar, controlar a nós mesmas e não controlar os outros. Eu não sou vítima, eu não salvo a vida de ninguém, Jesus que salva, né? Eu não vou ser salvadora e eu não vou ser manipuladora também, mau caráter. Eu escolho ser poderosa, né? Nós vamos ter que falar mais sobre ser mulher poderosa. Eu acho que eu vou fazer postagem e stories a semana inteira sobre como ser poderosa, porque eu também preciso aprender isso. Porque durante muitas vezes eu me coloquei como vítima ou como salvadora, porque a gente transita nesse triângulo, nessa dinâmica. E quando eu me coloco como salvadora, ou como vítima, ou como mau caráter, eu sempre estou recebendo migalhas. E eu sou filha amada, você é filha amada de um pai abundante. Nós temos a plenitude de Deus quando nós estamos conectadas a Ele. Agora, quando nós estamos conectadas nas mentiras de Satanás, nós vamos receber migalhas. E você não foi feita para isso, nem eu. Então, eu oro agora com você para nós encerrarmos essa live. Eu oro agora para que você possa ter, mulher, uma mentalidade de arrependimento. Mudar a forma como você pensa nas suas relações. Mas primeiro você precisa entender como você tem agido nos seus relacionamentos. Identifica isso. Se quiser conversar, entra lá no grupo Espiritualidade Ativada, a gente pode conversar, manda mensagem aqui no individual, a gente pode conversar, eu posso te ajudar a entender melhor a forma, a dinâmica pela qual você tem se relacionado. E aí você vai ser verdadeiramente livre, né? Vamos orar, vamos identificar que mentiras você tem acreditado. Eu oro agora em nome do Senhor Jesus, eu peço a Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, abre a mente dessas mulheres que estão escutando essa oração. Senhor,
Traga, sim, o arrependimento vindo do Espírito, Senhor, o arrependimento verdadeiro, Senhor, para identificar quais mentiras, quais historinhas elas têm acreditado e têm contado para elas mesmas. Se tem alguma mulher aqui que está vivendo de um consumismo, de um consumismo nos relacionamentos, aonde ela vai consumir a da alegria dos outros e não da própria alegria, daquela que brota de dentro, da verdadeira alegria, está cancelado agora em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que você pode sim, mulher, viver da alegria plena, alegria completa que brota de dentro de você e não viver migalhas nos relacionamentos. Se tem alguma mulher aqui acreditando em mentiras, só e recebendo migalhas, eu declaro agora, olhos abertos, mudança de mentalidade, pega essa chave, pega a chave, tá disponível, faça um movimento, pega a chave, vira essa chave, muda essa mentalidade. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro. Vocês têm aqui a possibilidade de receber através dessa oração a verdade. Receba, mulher, a verdade que está na palavra de Deus, que você foi escolhida por Jesus. E porque você foi escolhida por Ele, você pode também se posicionar como poderosa e fazer escolhas poderosas na sua vida a partir de agora. Criar ambientes extraordinários onde você vive e não ambientes doentios. Está cancelado agora. Toda manipulação, todo controle está cancelado agora em nome do Senhor Jesus. Eu declaro mulheres aqui vendo a verdade, experienciando a verdade, vivendo a verdade do amor de Deus nas suas vidas. Eu declaro. O véu foi tirado, como disse a Eliane. O véu foi tirado, Eliane. Então, veja a verdade agora. Em nome do Senhor Jesus, receba o amor do Pai. Receba esse verdadeiro amor. Esse amor que cura, que sara, que te fez poderosa, mulher. Por isso que eu falo, graças eu te dou, Senhor Jesus, por esse tempo, por essa oração. Deus, muito obrigada, Espírito Santo, pelo teu poder permeando aqui nesse tempo agora conosco. Mulheres, por isso que eu falo assim, que é muito bom, né, a gente poder ter esse tempo com Deus, é muito bom a gente poder experienciar, ter essa oportunidade de ter esse canal. E eu falo que eu sou doula de mulheres poderosas. Mulheres que foram aceitas, escolhidas e hoje podem fazer as suas próprias escolhas. Que maravilhoso esse tempo com vocês. Muito bom estar aqui. Eu me sinto muito mais feliz e realizada, mulheres. Por isso que eu também digo que esse Gerando Mulheres é um canal, é uma página para que você possa ser feliz e realizada quando você está verdadeiramente conectada com Deus. Em todas as áreas da sua vida, então você está livre e liberta para viver, a partir de hoje, nos seus relacionamentos, relacionamentos poderosos, relações saudáveis. Tá certo, mulheres? Ah, glória a Deus por esse tempo. Muito obrigada, Senhor. Eu me sinto feliz e realizada hoje nas minhas relações. E quando eu percebo que eu tô caminhando para o lado do medo, eu já começo as orações e eu começo as declarações, porque é constante. Aquilo que às vezes a gente fala ali no nosso grupo do WhatsApp, né? É como se eu tivesse que aceitar Jesus todo dia, né? Às vezes a gente vai caminhando, buscando sempre o equilíbrio nessas 7 áreas da vida. E hoje foi o tema relacionamentos. Mulheres, vamos encerrar. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Orem sempre. Muito obrigada por orar. Deus abençoe a cada uma de vocês, tá bom? Um beijo, mulheres. Vamos encerrar, tudo certo? Tem alguma dúvida? Muito obrigada por participarem. Acredito que nós encerramos aqui. Amém, Amanda? Então fiquem na paz do Senhor Jesus. Um beijo, até mais.